Olá pessoal, tudo bem? Bom, dando continuidade aqui nas aulas de conjuntos, a gente vai ver nessa segunda aula aqui como descrever conjuntos, tá? Na primeira aula a gente teve conceitos das primitivas, né, que são conjuntos, que são elementos, a propriedade de pertinência, e a gente viu também como representar na forma de um diagrama de Euler-Venn, ok? Bom, nessa aula aqui então a gente vai aprender como é que a gente descreve um conjunto. Tudo bem? A gente tem duas maneiras principais de se descrever um conjunto. A primeira é uma enumeração, e aí a gente tem dois tipos de enumeração, uma enumeração direta e uma enumeração simplificada. E a segunda forma que a gente vai ver daqui a pouquinho é por meio de uma propriedade. Tudo bem? Então vamos lá. A enumeração. A gente consegue descrever, né, um conjunto enumerando seus elementos. Caso esses elementos de um conjunto sejam finitos, a gente consegue descrever todos eles. Por exemplo, se eu quiser descrever o conjunto das vogais, por exemplo, eu posso dizer que esse conjunto é representado por A, E e O, certo? E aí a gente enumera, né, esses conjuntos, e aí vai servir para ser uma anotação para todos os conjuntos. A gente coloca a descrição do nosso conjunto entre chaves aqui, tudo bem? Bom, então para conjuntos finitos, né, conjuntos de tamanho finito, eu consigo enumerar todos os seus elementos entre chaves, e aí eu posso dizer que eu descrevi esse conjunto aqui, que eu vou chamar, por exemplo, de A. O meu conjunto A, então, das vogais é A, E, O. Tem como elementos A, E, O. Bom, outro exemplo aqui pode ser o conjunto dos algarismos romanos, por exemplo, que é um conjunto finito de símbolos. 1, o 5, o 10, o 50, o 500 e o 1000, certo? Muito bem. Então, a gente também tem um número finito de símbolos para representar todos os números romanos, né? E aí eu coloco entre chaves, né? Esses símbolos para descrever esse conjunto. Tudo bem? Muito bem. Mas e quando o conjunto ele não é finito? Quando ele tem infinitos elementos. Quando ele tem infinitos elementos, por exemplo, eu posso utilizar uma enumeração simplificada. O que isso significa? Por exemplo, eu vou descrever aqui todos os números ímpares. Então eu começo todos os números ímpares positivos, inteiros ímpares positivos. Então eu começo aqui com 1, com 3, com 5, 7, e aqui eu já consigo inferir qual que é a regra deste conjunto, certo? Bom, se aqui eu consigo inferir qual que é a regra deste conjunto, eu posso simplesmente colocar uma vírgula aqui, 3 pontinhos e fecha as chaves. O que isso significa? Isso significa que esse conjunto é o conjunto que contém todos os números ímpares positivos, certo? E aí eu posso falar assim, eu tenho 1, 3, o 5, o 7, o 9 e assim por diante. Tudo bem? Eu não preciso descrever todos eles, até porque eu não conseguiria descrever todos eles, porque esse conjunto é infinito. Tudo bem? Poxa, mas eu também consigo usar essa enumeração simplificada para conjuntos finitos, só que com um número muito grande de elementos. Por exemplo, eu quero descrever todos os números inteiros positivos até do 1 ao 500, por exemplo. Essa é a minha regra de formação do meu conjunto. Então eu vou descrever ele assim, ó. Eu abro as chaves, coloco lá 1, 2, 3, 4, 5, assim por diante. Então eu sei que são todos os números inteiros a partir do 1. E aí eu falo assim, só que eu não vou querer ir até o infinito, eu vou querer ir até o número 500 somente. E aí eu fecho as chaves, certo? Dessa maneira eu digo que eu comecei no 1 e estou terminando no 500. Tudo bem? Então essa é uma forma simplificada de enumerar um conjunto também. Tudo bem? Bom, tem outra forma simplificada de
descrever conjuntos, por exemplo, para conjuntos infinitos que são para os dois lados, vamos dizer assim. Por exemplo, eu quero pegar os números que são múltiplos de 3, os inteiros múltiplos de 3. Eu sei que eu tenho números múltiplos de 3 que são negativos e múltiplos de 3 que são positivos. E aí eu coloco o zero aqui no meio, coloco lá 3, 6, 9, até o infinito, e aqui menos 3, menos 6, até o infinito negativo. Então eu posso utilizar essa representação colocando 3 pontinhos antes para dizer que eu vou até o infinito negativo e 3 pontinhos depois para dizer que eu vou até o infinito positivo. E aqui no meio eu descrevo uma parte do meu conjunto de forma que eu entenda a regra de formação desse conjunto. Tudo bem? Muito bem, então assim, eu consigo então enumerar de duas maneiras, né, o meu conjunto, eu consigo enumerar de forma finita todos os elementos desse conjunto, ou eu consigo fazer uma enumeração simplificada, que aí serve para conjuntos infinitos, onde eu tenho um começo e não tenho fim, conjuntos infinitos onde eu não tenho nem o começo nem o fim, e para conjuntos finitos, só que com um grande número de elementos. Então, eu também consigo utilizar essa enumeração simplificada. Ok? Muito bem. Bom, outra forma de escrever um conjunto é por meio de uma propriedade. Então, eu posso dizer que eu quero todos os números que estão entre 0 e 500, por exemplo. Então, eu posso dizer assim, eu quero todos os números x que estão entre 0, menor ou igual a 0, e 500. Eu posso descrever dessa maneira, certo? Só que quando eu faço dessa maneira, eu não estou descrevendo um conjunto, porque quando eu quero descrever um conjunto, eu tenho que colocar entre chaves. E aí eu digo, para conseguir descrever esse conjunto, eu digo que eu quero todos os elementos x, tais que o x está entre 0 e 500. Tudo bem? Então, essa descrição aqui, ó, de conjunto, na verdade, vamos trocar aqui para 1, para ele ficar igual a um exemplo que eu dei na página anterior. Ó. Então, entre 1 e 500. Essa descrição de conjunto aqui é a mesma descrição de conjunto que eu tinha aqui do D. Então, esse cara aqui também é o conjunto D aqui da minha página anterior. Então, eu posso descrever um conjunto dizendo, eu quero todos os elementos x, tais que eles são os números entre 1 e 500. Tudo bem? Falta uma pequena descrição aqui que a gente vai ver na próxima aula, mas que vai fazer com que a gente fique mais assertivo ainda nessa descrição desse conjunto. Tudo bem? Bom, então eu posso colocar uma descrição de um outro conjunto aqui, sei lá, um conjunto F. Podemos falar assim, que pode ser os estados da região sudeste. Então vamos lá, eu posso descrever um conjunto dos elementos x, tais que x é um estado da região sudeste. Esse conjunto aqui é a descrição do conjunto, por exemplo não, é a descrição do conjunto de São Paulo. Opa, por que eu coloquei uma vírgula aqui? São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e a gente não põe o E, a gente põe vírgula sempre, e Minas Gerais.
Então, essa descrição do conjunto F descreve esse conjunto enumerado aqui que eu dei. Tudo bem? Vamos dar mais um exemplo. O exemplo do conjunto G aqui, ó, que pode ser, por exemplo, os elementos x, tais que x é positivo e x é par. O que isso significa? Eu posso dizer então que esse cara aqui descreve o conjunto que eu vou enumerar aqui do 2, 4, 6, 8, 10 e assim por diante. Então perceba que essa forma de descrever um conjunto, ela serve para descrever tanto conjuntos finitos quanto conjuntos infinitos, que a gente não conseguia descrever de uma única maneira lá na outra forma de enumeração, mas eu consigo descrever de uma única maneira aqui na forma de propriedade. Tudo bem? Então é isso. Essas são as formas que eu consigo utilizar para descrever um conjunto de acordo com a sua regra de formação. Tudo bem? Bom, ficamos por aqui nessa aula. Na próxima aula a gente vai ver alguns conjuntos especiais que a gente tem, e aí a gente vai conseguir até pegar um conjunto desse aqui e descrever de uma maneira mais assertiva ele. Tudo bem? Então ficamos por aqui. Até a próxima aula. Valeu!